a má compreensão do que é o Evangelho tem sido talvez a maior barreira para a própria evangelização e o plantio de igrejas em qualquer lugar. A maior barreira não é logística, a maior barreira não é financeira, a maior barreira não é vocacional, a maior barreira é de má compreensão bíblica e teológica, missiológica do que é o Evangelho. Porque da década de 30 para cá, por influência da teologia liberal, e não vou aqui me prolongar sobre a raiz desse movimento e como conseguiu aí reorganizar os nossos pensamentos e compreensões, nós fomos induzidos a crer que o Evangelho não é Jesus, não é Deus, não é uma mensagem. O Evangelho é uma organização, o Evangelho é a igreja. Isso está arraigado não apenas nos patamares teológicos mais altos, mas até mesmo na mente e no coração dos crentes que comumente conversam a respeito. Quando alguém fala que o Evangelho está entrando no sertão, via de regra, essa pessoa está dizendo que a igreja está entrando no sertão. Quando alguém diz que o Evangelho está sendo ou sofrendo perseguição na Índia, via de regra, o que essa pessoa quer dizer é que há crentes, a igreja ou alguns missionários estão sofrendo perseguição na Índia. Isso significa que no nosso imaginário coletivo evangélico cristão, nós pensamos que igreja e evangelho são a mesma coisa. É interessante nós notarmos que no meio teológico, quando nós estudamos sobre evangelho e evangelização, geralmente o fazemos atrelado à eclesiologia. Isso é uma influência teológica também liberal, porque nós humanizamos. O que o liberalismo teológico fez da década de 30 para cá, e sobretudo nas décadas 50 e 60, na América do Norte, na Europa, e que emanou para a América Latina a sua influência, o que foi feito foi justamente humanizar o Evangelho. Nós somos o Evangelho. Onde a igreja chega, chega o Evangelho. Onde a igreja é perseguida, o Evangelho é perseguido. É interessante que este não é um erro apenas da nossa época, da nossa geração, já era um erro com 1 a 2 mil anos atrás. Paulo escreve sobre isso em diversas das suas cartas. Aqui na igreja, ou para a igreja de Tessalônica, ele diz: o nosso Evangelho chegou até vós. Escrevendo à igreja em Roma, abra rapidamente a sua Bíblia, deixe marcado aí esse texto em 1 Tessalonicenses, mas abra comigo a sua Bíblia rapidamente na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1. Nesta carta de Paulo, que ele escreve a essa igreja tão madura, a igreja em Roma, exemplo de fé, amadurecida no Senhor, com um anseio missionário, ele começa essa carta explicando o que é ou quem é o Evangelho. O receio de Paulo era justamente haver uma má compreensão do Evangelho, era dos crentes se encantarem, eu vou só usar aqui essa expressão, dos crentes se encantarem tanto com os apóstolos, ou com as próprias comunidades locais, as igrejas, ao ponto de pensarem que a igreja é o Evangelho. Paulo começa a desmistificar isso aqui, escrevendo aos Romanos. Ele diz, capítulo 1, versículo 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o que, irmãos? Evangelho de Deus. Então ele começa agora a falar sobre o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então o Evangelho foi prometido por Deus, pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Versículo 3: com respeito a seu filho, ou seja, o conteúdo do Evangelho não é a igreja, não são os apóstolos, é o filho. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Fala sobre quem? Fala sobre Jesus. Versículo 4, Paulo explica com detalhes: e foi este filho designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo está dizendo aqui à igreja em Roma: meus irmãos romanos, a igreja não é o Evangelho, o Evangelho é o Senhor Jesus. Irmãos, é simples assim. Mas essa má compreensão teológica e bíblica sobre o que é o Evangelho tem nos levado muitas vezes a ter ações na igreja e na missão
que pensamos nós ser ações evangelizadoras quando elas não são. Há muitas igrejas que estão proclamando a sua denominação, pensando estar com isso evangelizando. Notem bem e prestem atenção nisso, não há nenhum pecado em você divulgar a sua denominação, mas isso biblicamente não é evangelização, porque evangelização é a comunicação de Jesus, se Jesus é o Evangelho. Há muitas igrejas anunciando a sua logomarca, o seu slogan, o seu modelo eclesiástico, pensando com isso estar evangelizando. Há muitas agências missionárias ensinando sobre ética cristã, jeito cristão de ser marido, esposa, filho, etc., pensando estar com isso evangelizando. Evangelizar não é falar sobre o jeito cristão. Evangelizar não é falar sobre a igreja cristã, nem sobre a organização missionária. Evangelizar é falar sobre Jesus, que nasceu, é Deus encarnado, morreu por nós, não permaneceu morto, pois ressuscitou e compra com seu sangue a nossa salvação. Então, evangelização é falar sobre o Senhor Jesus, quem Ele é e o que Ele fez. Isso é evangelização. Mas essa má compreensão teológica ou bíblica sobre o que é o Evangelho tem, meus irmãos, matado a obra missionária em muitas partes do mundo. Matado. Há equipes missionárias que ficam em lugares áridos, difíceis, há 10, 15 anos, fazendo coisas preciosas, ajudando o povo, ações sociais, coisas assim que são insubstituíveis, ensinando o povo local como é ser um cristão em relação ao marido, se relacionar com a esposa, esposa com o marido, pais com filhos, o homem com seu governo e assim por diante. E saem de lá, apesar de todo esse trabalho excepcionalmente relevante e profundo, saem de lá sem biblicamente evangelizar, porque eles não comunicaram sobre o Senhor Jesus. Então o cerne do Evangelho é Jesus. Com isso, Paulo então está nos dizendo, e dizendo à igreja de Tessalônica: meus irmãos, sabem como a igreja nasceu, chegou entre vós o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Se vocês querem saber como nasce uma igreja, a igreja nasce quando o Evangelho chega. Se o Evangelho não chegar, a igreja não nasce. Você pode passar 25 anos morando entre o povo, se o Evangelho não chegar, Jesus não for comunicado, a igreja não nasce. A igreja nasce quando chega o Evangelho, e quando esse Evangelho chega, no poder de Deus, na ação do Espírito Santo, e quando as pessoas que levam o Evangelho têm plena certeza, plena convicção de que foram chamados para tal obra. Assim nasce uma igreja.